Você sabe como dizer parece em inglês? Fica comigo hoje que a gente vai aprender 5 maneiras diferentes de falar essa mesma palavra. Hello and welcome to Oficina do Inglês. Meu nome é Teacher Rodrigo e hoje a gente vai ver 5 maneiras diferentes de se falar a palavra parece em inglês, né? E como utilizar cada uma delas da maneira correta. E se você ainda não é inscrito aqui, já clica aqui embaixo, se inscreve no canal, ative as notificações para estar sempre ligado quando eu postar vídeos novos. Tem muita coisa interessante aqui, tá? De expressões, pronúncia, phrasal verbs, gramática, de como aprender inglês de uma forma mais didática, né? De como aprender mesmo em casa, sozinho, de como conseguir praticar melhor, sem demandar muito tempo, de você parar e ficar estudando e tal. É você praticar de uma forma mais ativa e mais prática, enquanto você estiver fazendo alguma outra coisa no seu dia a dia e muito mais. Deixa o like se você gostar do vídeo, se você gostar do conteúdo. Comenta aqui embaixo se você já sabia todas essas maneiras de dizer parece, se você aprendeu alguma coisa aqui hoje. E compartilha com seus amigos se você achou que esse conteúdo foi útil para você. E se você quiser fazer aulas de inglês particular de uma forma que você realmente aprenda o vocabulário que é necessário no dia a dia, né? O que os estrangeiros realmente falam, não só aprender aquelas frases que a gente aprende em escola, mas a gente nunca usa, nunca vê em filme, por exemplo. Se você quiser aprender de uma forma mais dinâmica, de uma forma mais didática, clique aqui embaixo no primeiro link da descrição, ok? Então vamos lá. Todas as formas diferentes de se falar parece. Antes da gente começar, a gente tem que falar sobre essa palavra aqui, ó. Like, tá? A gente conhece como o verbo gostar, né? Curtir, to like. Então, like, gostar. Só que like também tem um outro significado que eu acho que é até um pouco mais comum do que sendo usado como o verbo gostar, né? Na hora que a gente vai ver no dia a dia. Eu acho que esse outro significado acaba até sendo usado um pouco mais do que o verbo gostar. Like também significa como ou tipo alguma coisa. Por exemplo, he is like his father. Ele é como o pai dele. Ele é tipo o pai dele. He is like his father. Você percebe que eu tenho um verbo to be aqui que torna a frase diferente da frase he likes his father. He likes his father. Ele gosta do pai dele. He is like his father. Ele é como, ele é tipo o pai dele, tá? Então a primeira coisa que a gente tem que entender é que o like também é utilizado dessa maneira aqui. Agora a gente vai ver algumas palavras, alguns verbos que são utilizados com like, nesse sentido de como, de tipo, para formar a palavra parece, tá? E aí a gente vai conseguir entender melhor o que cada um desses parece significa, né? Primeiro, o verbo look, que significa olhar, né? O verbo look, olhar, ok? Então, to look, olhar. O verbo sound significa soar, né? Algo que eu escuto. O verbo sound, soar. O verbo smell, que é o verbo cheirar. Então, to smell, o verbo smell, cheirar. E o verbo taste, que significa provar, no sentido do gosto, né? De sentir o gosto. Taste, provar. Então a gente tem o look, que é o olhar, o sound, que é o soar, o smell, que é o cheirar, e o taste, que é provar, no sentido de gosto. Aí agora a gente vai ter 4 jeitos diferentes de falar parece, né? Só que cada um com a sua característica específica. O primeiro jeito é look like. Look like, né? Look like parece no sentido de quando eu olho alguma coisa, né? O verbo look, a gente acabou de ver que é o verbo olhar, então look like parece no sentido visual da coisa. Por exemplo, she looks like her mother. She looks like her mother. Ela parece a mãe dela. Ou seja, no aspecto físico, quando eu olho para ela, eu lembro da mãe dela, porque elas se parecem visualmente, né? O verbo look, a gente viu que é o verbo olhar. Então, quando eu falo que algo look like, outra coisa, significa que parece no sentido visual. Então, she looks like her mother. Ela parece a mãe dela. Quando eu vejo ela, eu lembro da mãe dela. She looks like her mother. Agora a gente tem o sound like, né? O soa como.
é o parece no sentido de som, tá? Então, isso, tal coisa soa como tal coisa, a gente vai usar o sound like, soa como. Parecer, agora no sentido de som, não no sentido de quando eu vejo algo. Colocando em um exemplo, this song sounds like the Beatles. This song sounds like the Beatles. Essa música parece a dos Beatles, ou seja, quando eu ouço a música, né, ela soa como uma música dos Beatles. Pode ser que seja dos Beatles, pode ser que não, mas parece ali, lembra alguma coisa dos Beatles. Então, sounds like, né, parecer no sentido do som, é soar como. This song sounds like the Beatles. Essa música parece a dos Beatles, soa como a música dos Beatles. O próximo é o smell like, né? O cheira como, o cheira a. Então, quando algo parece no sentido do cheiro, a gente vai usar o smell like. Por exemplo, your cologne smells like mine. Your cologne smells like mine. O seu perfume parece o meu, né? O seu perfume cheira como o meu, cheira tipo o meu. Your cologne smells like mine. Cologne, né, perfume para homem, tá? Para mulher a gente chama de perfume. A gente escreve igual em português, né, e tem a pronúncia perfume. Aí para homem o perfume a gente fala cologne, igual a gente tem aqui na frase. Então, your cologne smells like mine. O seu perfume parece com o meu. E agora a gente tem o taste like, né? Taste like é tem gosto de, né? Então é o parece no sentido do paladar, no sentido do gosto. Por exemplo, your food tastes like my mother's. Your food tastes like my mother's. A sua comida parece a da minha mãe. A sua comida tem o gosto da comida da minha mãe. Então a sua comida parece com a comida da minha mãe. Your food tastes like my mother's. A sua comida parece, no sentido do gosto, com a da minha mãe. Agora eu vou usar a mesma frase, tá? E a gente só vai mudando os pareces pra gente entender um pouco melhor como é que vai ficar. Se a gente usar a mesma estrutura e só for mudando ali, né? O look, o sound, o smell e o taste. A primeira frase é it looks like bacon, né? Parece bacon. Ou seja, quando eu olho o objeto que está aqui na minha frente, eu estou olhando ele e estou achando que ele parece, né? Visualmente ele parece bacon. Então eu vou falar it looks like bacon. Agora, it sounds like bacon. Então imagina que eu estou ouvindo algo fritando. Falo, it sounds like bacon, né? Parece bacon, parece que alguém está fritando bacon. Pelo barulho que eu estou ouvindo, né, de algo fritando, it sounds like bacon. Então parece no sentido do som. It smells like bacon. Agora eu senti o cheiro. It smells like bacon. Nossa, tem cheiro de bacon. Parece bacon. Sentindo o cheiro, parece bacon. It smells like bacon. It tastes like bacon. Agora eu provei algo. Eu falei, nossa, isso tem gosto de bacon. Isso parece bacon. It tastes like bacon. Né? Parece no sentido do gosto. It tastes like bacon. Tá? Então, cada um deles, né, é para um sentido diferente. Então, quando eu uso look like, é parece no sentido visual. Quando eu uso sound like, é parece no sentido do som, do barulho. Quando eu uso smell like, é parece no sentido do cheiro. E quando eu uso taste like, é parece no sentido do gosto. Agora, se eu quiser falar que algo parece alguma coisa, mas sem usar algum dos sentidos, né? Sem usar algo físico, no campo, por exemplo, das ideias, né? Tipo, uma ideia que parece boa. Nesse caso, a gente usa o verbo seem. Seem é parecer, mas quando não é algo físico, né? Quando é algo no campo das ideias. Por exemplo, your idea seems good in theory. Your idea seems good in theory, né? A sua ideia parece boa na teoria. Então, na ideia, a sua ideia, no campo da imaginação aqui, a sua ideia parece boa. Your idea seems good. Voltando um pouco lá pro bacon, né? Vamos usar ele em uma frase agora com o seem também, ok? Bacon for breakfast seems very American. Bacon for breakfast seems very American. Ou seja, bacon para o café da manhã parece muito americano, né? A ideia de ter bacon no café da manhã parece muito americano.
Então, seem é sempre esse parece quando não é algo físico, né? Quando não é parece no sentido do cheiro, nem no sentido do som, nem no sentido de quando eu olho algo, nem no sentido físico, né? Nem no sentido do gosto. Então, o parece no campo imaginário, no campo das ideias, a gente vai usar o seem. Então, esses são todos os pareces que a gente viu no vídeo, né? A gente tem o sounds like, né? O soa como, o parece no sentido do som. Look like, o parece visualmente. O taste like, o parece no sentido do gosto. O smell like, o parece no sentido do cheiro. E o seem, que é o parece, né? No sentido das ideias, da imaginação. Comenta aqui embaixo se você conseguiu entender, se ficou claro, se você tem alguma dúvida ainda. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal e ative as notificações. Só para lembrar, primeiro link da descrição para você fazer aula comigo. And that is it for today. É isso aí por hoje. Bye bye.